Para já, a utilidade e a oportunidade destes encontros, qual a importância primeiro? Bom, eu acho que estes encontros têm uma grande importância, principalmente porque, além dos temas que são debatidos e das intervenções, há a questão do networking nacional e internacional, que é fundamental. Aliás, estou convencido que a filosofia e o principal objetivo da entidade promotora é mesmo o networking, quer nacional, quer internacional, porque é desse networking que nascem os contactos que depois darão negócios, que depois darão crescimento das empresas. Mas, para além disso, há obviamente toda a questão da informação e das intervenções que são feitas para tornar as pessoas mais conscientes da realidade económica, social e política que vivemos, que não é uma realidade fácil. Sublinhou a preocupante autonomia financeira de muitas das empresas, que está de facto abaixo e muito abaixo do desejável. Acha que isso se deve apenas à crise ou há muitas outras razões e motivos que deviam ser solucionados? Eu referi na minha intervenção, não é um assunto que se deva só à crise, é um assunto que tem décadas já para trás, a nível das suas causas mais remotas, tem a ver com cultura de uma parte do nosso tecido empresarial, que é depender tanto quanto possível dos bancos e pôr pouco dinheiro lá na empresa. Portanto, isto não é verdade para todos, mas é verdade para uma parte do tecido empresarial. Depois uma fiscalidade que tradicionalmente, historicamente, não tem sido amiga da recapitalização das empresas. Só agora, em 2013, com o código da reforma do IRC, é que o assunto vai ser aparentemente tratado como deve ser. Mas tem décadas de um sistema que é inamistoso em relação ao investimento dos empresários na própria empresa. E depois uma questão de base em Portugal, principalmente depois de 74, há relativamente pouco capital em Portugal. E, portanto, havendo investimento estrangeiro, ótimo. Não havendo investimento estrangeiro, e neste momento estamos com dificuldade em captar investimento estrangeiro, porque não há nada que nos distinga positivamente de outros destinos para esse investimento, não é? Nem no nível fiscal, nem a nível de burocracia, nem a nível de celeridade da máquina de justiça. Portanto, o capital existente no país é escasso para todas as necessidades. Portanto, por isso é que eu no fim referi que a única solução que eu vejo, para além da questão fiscal, que tem que ser muito mais amigável do reinvestimento nas empresas, tem que ser o próximo quadro comunitário de apoio, que felizmente ainda há mais um, e temos cerca de 20 mil milhões de euros nesse quadro comunitário de apoio, tem que ser muito menos voltado, ou nada voltado, para a questão das rotundas, para a questão das autoestradas e assuntos afins, mas voltado para a questão da competitividade das empresas. Isso passa por questões de inovação, passa por questões de aumento de produtividade, e passa também por questões de recapitalização das empresas, porque as empresas, sem serem recapitalizadas, grande parte delas não têm capacidade para dar o salto para a internacionalização. E se não internacionalizarmos as empresas e elas ficarem só sobre o mercado interno, uma grande parte delas não vai sobreviver. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigado. Focando o assunto das exportações, mais para a Europa, logo a seguir para a África, mas a Europa está em crise e a África está em desenvolvimento. O que eu queria que me falasse era, para além da oportunidade e da utilidade destes encontros, se nós estamos de facto, se a África passa a ser o nosso. Bem, estes encontros são realmente muito úteis porque, digamos, é a oportunidade que temos de nos encontrar com empresas, com empresários, enfim, de trocarmos impressões sobre quais as melhores estratégias para que eles possam não só expandir os seus negócios internacionais, como aproveitar, enfim, todo o apoio que lhes podemos prestar. Na realidade, a Europa é e continuará sempre a ser, enfim, devido à nossa localização geográfica, o nosso parceiro económico e comercial de excelência. O que acontece é que há outras zonas do mundo, nomeadamente países de língua portuguesa e, obviamente, localizados em África, como é o caso de Angola, que aqui viram que é um mercado determinante para nós, e o caso de Moçambique, que agora, devido às descobertas de gás natural, tem um potencial de crescimento muito grande, em que as nossas empresas, nomeadamente as empresas pequenas, têm mais facilidade em movimentar. Digamos, o fator da língua, o fator cultural, em que é mais fácil, em que, digamos, os consumidores desses países e também, digamos, as comunidades portuguesas que aí vivem, nomeadamente em Angola, que são
números já significativos, têm uma apetência muito grande pelos serviços e pelos produtos nacionais e, portanto, são mercados com muito potencial. Para além disso, esses mercados hoje em dia não querem só as exportações portuguesas, querem também know-how, porque eles precisam de know-how para ajudar o seu crescimento. E, portanto, eu acho que ninguém melhor do que os empresários portugueses, e não só os empresários, também outras especialidades ao nível da educação, ao nível das universidades, ao nível da medicina, ao nível da saúde. Temos imensas vantagens nesses países porque falamos a mesma língua, temos um relacionamento histórico e cultural muito próximo e, portanto, estamos em condições de colaborar com eles numa relação que é vantajosa para ambas as partes, para os ajudar neste processo de crescimento económico que eles agora estão a viver, não é? Podemos dizer se com a Europa temos a proximidade, com a África temos afetividade. Sim, temos afetividade e temos que aproveitar realmente este potencial que a nossa língua e esta proximidade cultural e histórica e, enfim, a boa receptividade que temos nesses mercados para, enfim, tentar ajudar as empresas, no fundo, a compensarem as dificuldades que neste momento estão a ter na Europa. Obrigadíssimo. Nada. Bom, não me vou alongar muito, acho que já tivemos aqui intervenções profundamente interessantes, onde aprendemos todos imenso, onde se viu que às vezes mesmo a economia dramática tem a sua graça e pode ter o seu encanto, foi aquilo que os nossos precedentes oradores nos ofereceram. Mas neste momento, apenas quero, e antes de entrar o Dr. Figueiredo, que nos irá falar sobre as garantias mútuas, complementando as intervenções precedentes, e nomeadamente a do IAPMEI, que nos referiu os financiamentos e esses financiamentos complementados com as garantias. Bom, neste momento chegamos aqui todos à conclusão de que a nossa economia está de rastros, coisa que efetivamente também já todos sabíamos. De manhã falei-vos da questão da macro e da microeconomia. Não vou entrar em números agora e do paralelismo que essas duas realidades têm e de como temos que, mesmo com uma macroeconomia debilitada, conseguir evoluir dentro do contexto que temos e encontrar soluções viabilizantes para as nossas empresas. Falou-se aqui logo de manhã, e falei eu particularmente nesse aspecto, de sinergias, de juntar valências, de criar capacidade, músculo financeiro e músculo também técnico. É sobre isso que eu me queria centrar neste momento e passar-vos esta mensagem. Nós temos as grandes empresas, temos as empresas de sucesso. Essas empresas de sucesso não têm sucesso por um motivo qualquer. Têm sucesso porque, efetivamente, são empresas geridas por gestores. São empresas que têm capacidade financeira. São empresas que têm a referida capacidade técnica também. São aquelas empresas que não estão a navegar à vista. São aquelas que estão com uma orientação específica viradas para um enfoque e cumprem-no. Ora, é evidente que as PMEs, muitas delas, e falou-se aqui das realidades das PMEs, e repito, não vou entrar em números, mas o que é certo é que essas PMEs andam a viver num dia-a-dia, num navegar à vista, numa total incapacidade de saber como produzir, como responder às exigências dos bancos, como ser capazes de responder às exigências de fornecedores, às exigências da própria produção, funcionários, etc. Vivem um perfeito sufoco neste momento. Podem-se falar dos financiamentos que o IAPMEI nos está a conceder e que são extremamente importantes. Podem-se falar dos apoios que o AICEP está a dar e são extremamente importantes. O Dr. Figueiredo, a seguir, irá falar-vos das garantias mútuas e de como elas complementam e minimizam o risco. Tudo isso é extremamente importante. Mas, na realidade, as pequenas empresas, aquelas microempresas que são as que dão emprego tão simplesmente a 2/3 da população portuguesa. É preciso que percebamos isso. As pequenas empresas com menos de 5 pessoas dão emprego a 2/3 da economia. Portanto, é impossível
pensar, e há bocado o doutor Luís Filipe Costa falava da questão das empresas viáveis e das empresas não viáveis. As empresas não viáveis têm é que se transformar em viáveis. Não é dizer acabem. Porque se acabarem, vai haver mais desemprego. Isto é lógico. Porque se acabarem, desde o pequeno comércio, desde a mercearia, o cabeleireiro, a drogaria da esquina, bom, se tudo isso cada vez mais desaparecer, e fala-se do comércio tradicional e porque é que o comércio tradicional está a desaparecer, bom, é evidente que está a desaparecer porque não tem capacidade. E como não tem capacidade, passou a empresa não viável. E falar em autonomia financeira de 4% ou de 35% ou de 60%, como foi aqui falada, estabelecendo o paralelismo entre Portugal e os países estrangeiros, é absolutamente indiferente, porque esse tipo de empresas não faz rigorosamente a mínima ideia do que é uma autonomia financeira. Ponto. E se fizer, não a tem. Portanto, se o nosso professor João Duque chegou aqui e nos deu uma profissão de fé catastrófica, eu se calhar também estou a dar. Porque não há outra realidade que eu vos possa transmitir. Não há, não existe. Agora, eu não vou defender, nem defenderei nunca, a matança das empresas micro que não têm capacidade financeira. Não vou. É evidente que há algumas que nós temos que nos render à evidência, já não, o endividamento é tal. Bom, mas também e aqui paro para pensar, desculpem lá, mas eu estou a conversar convosco como se estivesse em casa, porque também não tenho outro jeito de fazer as coisas. Reparem uma coisa, se isso fosse tão assim, também o país devia ser eliminado. Porque o primeiro a estar falido é o país. E ninguém vai eliminar o país. Portanto, também não me parece muito lógico que se vai eliminar as empresas só porque elas, efetivamente, não têm a autonomia financeira, não têm a capacidade, não estão na situação ideal. O que nós temos que fazer é ter realismo de visão. Olhar para elas e dizer assim, efetivamente, não estão em situação para poderem continuar a caminhar sozinhas, mas estão em situação para, se agarradas, poderem complementar-se a outras, poderem associar-se a outras, poderem criar valor acrescentado e, com esse valor acrescentado, ter capacidade para estar no mercado. Se calhar a padaria não funciona sozinha, mas 1000 padarias funcionam porque estão em rede, porque estão em economia de escala. Portanto, o que nós temos é que estar aqui, e é para isso que a World Business Partners existe. Efetivamente, não estamos muito virados para microempresas, estamos um bocadinho virados para outro tipo de empresas. Mas, para as associações das microempresas, aí estaremos com certeza. Porque já estamos a falar de um volume de negócios que justifica a nossa intervenção e onde nós não somos um custo, mas somos um benefício. Porque é que a WBP tem 99% de taxa de sucesso e mais de 650 milhões de euros de créditos resolvidos? Única e exclusivamente por um motivo, porque só pega nos processos que sabe que existe viabilidade e existe solução. Senão, seremos um custo. Seremos mais um daqueles que vão ajudar a empresa a cair. E nós não queremos ser um custo. Nós seremos sempre a solução, não o problema. Nós fazemos sempre parte da solução, não do problema. Portanto, aquilo que a WBP tem feito até agora, que é salvar empresas, aliás, pelo nome que é conhecida, posto pela comunicação social, empresa que salva empresas. Se temos estado a procurar viabilizar empresas, se temos procurado, somos a única empresa que está protocolado com o Estado no tendente à recuperação empresarial. Temos protocolos, quer com o Estado, quer com inúmeras associações, com a própria AIP, que hoje esteve aqui a Fundação representada pelo Comendador Rocha de Matos, fez um contrato connosco no sentido da recuperação de norte a sul das empresas portuguesas. Bom, e não vou dizer o que é que temos estado a fazer, porque
Quem conhece, conhece, e quem não conhece, entretanto, irá ver e terá uma noção do que a World Business Partners faz. Mas, na realidade, nós temos estado a procurar viabilizar empresas e temos-lo feito ao longo destes anos. Como disse de manhã, muitas vezes estamos a fazê-lo pro bono, porque as empresas não têm solução. Pomos-las direitinhas, pomos-las em melhor situação e, a seguir, conseguimos ir casá-las com outras empresas e criar-lhes a tal viabilidade. Mas, na realidade, nós temos que continuar a lutar por estas empresas e criar uma mais-valia de intervenção nossa. E qual é essa mais-valia? É para isso que nós hoje aqui estamos e que estamos a anunciar isto no geral. Não é aqui que vamos encontrar soluções diretas e imediatas neste momento, mas é aqui que fica a semente para, efetivamente, a seguir, podermos ter a laranja e espremê-la, como eu dizia há bocado, a um ilustre senhor que falava comigo. Portanto, neste momento, aquilo que nós estamos aqui a tentar lutar e pugnar e passar a informação é a agregação de empresas, a agregação de sinergias como forma de viabilização das empresas. Portanto, já não estamos só a falar na empresa e nas soluções empresariais de recuperação e nos mecanismos e nos instrumentos que nós temos à nossa disposição para ajudar a recuperar as empresas, estamos a falar também em aquelas que, com mais dificuldade, com menos dificuldade, se possam agregar, se possam associar e possam ter a tal capacidade e o tal músculo financeiro e técnico para estarem implementadas no mercado. Por outro lado, que não se fale em internacionalização, porque é lindíssimo falar em internacionalização e fica muitíssimo bem. É a mesma história dos empregos. Vamos criar emprego e vamos fazer internacionalização. Mas as empresas nem têm dinheiro para viver cá, quanto mais para viver lá fora. Nem têm capacidade para se estruturar cá. Estão a navegar à vista, quanto mais para se ir estruturar e fazer estratégia. Mas também não é só uma questão de incapacidade financeira, porque até técnica as nossas empresas têm uma boa capacidade técnica. Essencialmente, é uma questão de mentalidade. E é esta a mensagem principal que eu vos queria passar e que vos peço que passem. Há uma questão de mentalidade. O português e as empresas portuguesas estão habituadas ao seu pequeno quintal, a não dividirem, a não se acumularem, a não agregarem esforços. É o seu pequeno lençol e preferem ser donos de nada a ter 10% em qualquer coisa que seja realmente viável. E essa transformação de mentalidade é aquilo que, sem ela, nós não vamos rigorosamente a lado nenhum. Porque depois temos, e muito bem, posições técnicas, como as aqui assumidas, a dizer se não têm viabilidade, fecham. Isto é lógico. Portanto, vamos pensar e mudar, abrir um bocadinho o nosso espírito, no sentido de dizer assim, efetivamente, há uma possibilidade que é nós irmos ter com entidades, seja World Business Partners, seja outra entidade qualquer, ou seja as próprias entidades institucionais que vão apoiando dentro daquilo que lhes é possível e que lhes é permitido. Têm uma função muito informativa, muito pouco operacional, porque obviamente são institucionais, mas estão lá, informam, ajudam até ao limite daquilo que podem. Portanto, as empresas, e é esta a nossa mensagem, a World Business Partners está a criar um mecanismo que vai para lá do recuperar empresas, que vai para lá do internacionalizar empresas, que vai para lá do simples facto de reposicionar e de reestruturar as empresas, criando-lhes algo competitivo, para ir a um mercado de empresas que muitas delas também, vos digo, não são PMEs, muitas delas são empresas grandes, destruturadas, empresas grandes com gravíssimos problemas, empresas grandes com centenas de trabalhadores, e porque nós pensamos sempre, porque é mais fácil pensar na tal padaria ou na tal mercearia, é sempre mais fácil pensar, mas não. Nós temos enormes empresas destruturadas, enormes empresas que não têm as condições para
poderem ser financiadas, não têm as condições para poder ser reestruturadas. E é todos os dias que nós estamos a ver o incremento das insolvências, que passou de um ano para o outro para um aumento de 50% e que está em escala crescente inequivocamente. Portanto, não é só o pequeno comércio, não é só a microempresa, não é só a pequena empresa, não é só a entidade mediamente familiar, mas temos as grandes empresas também, muitas delas totalmente estruturadas e a precisar de financiamento, e a precisar de reestruturação, e a precisar de apoio. E essa congregação de valências, aí sim encontramos algumas soluções. E vão-me dizer, mas isso vai resolver o problema do país? Não. Mas se nós quisermos resolver o problema do país, rigorosamente não vamos resolver o problema de nada. Se começarmos por setores, por cada coisa que está à nossa disposição, bom, vamos resolvendo na medida do possível e depois, onde a nossa capacidade de resolução terminou, começa a capacidade de resolução de uma outra entidade qualquer. Portanto, onde o nosso quintal termina, alguém irá começar e daí criar-se uma cadeia. Falou-se hoje aqui, praticamente todos os oradores falaram em redes. Pois é dessas redes que eu estou a falar. Pois é dessa capacidade de agregação. Usemos a forma que tivermos que usar, que eu estou exatamente a pugnar para que possamos encontrar caminhos, percursos orientadores para essas mesmas empresas. Por outro lado, as empresas não podem continuar a não serem tecnicamente especializadas do ponto de vista de gestão. São tecnicamente especializadas, muitas delas, do ponto de vista técnico, mas não o são do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista de gestão, nós temos um déficit de gestão extraordinariamente grande. E esse também é um ponto que nós temos que colmatar. Porque nós não podemos continuar a competir com o mercado externo, com esse mercado altamente especializado em termos de gestão, e nós a não sermos. Refiro outra questão. Quando se fala em internacionalização, pensa-se uma empresa portuguesa a ir para qualquer lado. Mas não é verdade. A empresa até pode ficar aqui, porque está na mesma a competir com o mercado externo. Porque o mercado externo, o tal mercado internacional, já cá está dentro. Portanto, no mundo globalizado onde nós estamos, cada pequena, média, grande empresa está a competir com as pequenas, grandes e médias empresas que estão no mercado ao nível a cada uma delas está. Portanto, cada vez que abrirmos uma porta para o mercado, nós estamos logo internacionalizados, lato sensu, não estrito sensu, mas estamos imediatamente internacionalizados do ponto de vista da globalização. Estamos a competir com todos aqueles que já entraram no nosso país e todos aqueles que estão cá a gerir bem. E nós não estamos a gerir bem. Eu não me vou alargar, não quero estar aqui a incomodar muito, acho que toda a gente já percebeu a ideia, mas temos aqui aspectos que são extraordinariamente importantes. Esta agregação, e aquilo que também aqui foi falado, e que nós designamos na World Business Partners como as empresas porta-aviões, são aquelas empresas grandes, que já internacionalizadas ou que já cimentadas no mercado, podem aportar uma série de outras empresas e dar não só emprego, não só capacidade produtiva, mas vida a um conjunto de outras entidades. A EDP é um caso paradigmático. A EDP tem à sua volta uns milhares de empresas, para não falar dos milhares de postos de trabalho que não são diretos, são indiretos. E, portanto, é dentro desta ótica que nós temos que olhar e que essas empresas também têm que ter um papel social, que é ajudar as pequenas e médias empresas a agregarem-se a si próprias e a criarem o já tão falado valor acrescentado.
E aí seremos competitivos. Mas também existe outra questão, porque são muitas as questões que neste momento se põem, porque na realidade o nosso grau de deficiência empresarial é extraordinariamente elevado. Se não fosse, também não tínhamos os números que aqui vemos. As empresas ainda acham que se estão doentes, as pessoas vão ao médico. Já existe o conceito de medicina preventiva, mas continua a não existir o conceito de gestão preventiva. Continua a não existir o conceito de gerir previsionalmente, de ver qual o caminho que temos que percorrer. E mais, também ainda não existe transversalmente o conceito de ser apoiado tecnicamente e que esse apoio técnico cria uma minimização de riscos, cria uma minimização de custos por aumento de resultados. Portanto, as empresas têm que perceber que serão muito mais rentáveis e terão um diferencial extraordinariamente superior em termos de custo e de produção se forem tecnicamente apoiadas por entidades que sejam especializadas. E aqui continuo a dizer, não são só as entidades privadas, são também as institucionais que lá estão e que muitas vezes não recorrem a elas pura e simplesmente. Portanto, é neste agregar de sinergias, é neste cumular de capacidades, é neste cumular de saberes que se pode cimentar algum crescimento económico e alguma valência em termos de competitividade. Quero, no entanto, e para terminar, dizer-vos que esta medida não pode partir só das empresas. E aí as empresas têm que ser exigentes. Também têm que partir dos organismos. E se estiveram com atenção àquilo que foi aqui dito, cada um dos organismos falou de coisas que fazia específicas, que eram em tudo ou nada semelhantes às mesmas coisas que outras entidades estavam a fazer. E pergunta-se em que medida é que estão agregadas e em que medida é que estão um bocadinho, não de costas voltadas, mas não em soma, efetivamente, de valências. Aí é também um dos pontos, e daí a razão de estarmos aqui todos juntos, não é por acaso que foram estes os oradores, é porque eu espero que seja com eles pessoas que eu prezo, muitas delas amigos e por quem tenho um extraordinário respeito e também afeto, que possamos, em conjunto, começar a encontrar soluções para as empresas e não cada um desligado dizer, mas meus senhores, juntem-se em rede, mas meus senhores, agreguem sinergias, mas criem valências, mas vão para o exterior em regime de porta-aviões e depois sermos nós próprios a não estar em rede, a não estar alinhados. Portanto, deixo este repto a vós para que, efetivamente, procurem cimentar-se, não queiram continuar a ser donos de muito pouco ou de nada, não queiram viver todos os dias com uma tremenda dor de cabeça, procurem somar, criar valências, acreditar que aquilo que não é o espírito português, mas é o espírito da globalização. E nós estamos na globalização. Gostemos ou não gostemos. Esta é a realidade. E quando olhamos para os gráficos que vimos aqui, as tais profissões de fé são absolutamente assustadoras. Absolutamente. Todos nós, depois de ver aquilo, o que é que dizemos? Não temos solução. Temos. É pequenina. Não é macroeconómica. Obviamente que a microeconomia irá sempre estar subordinada. Mas tem muito campo para se mexer. Muito campo. Muito. Lá está as tais críticas que eu falava de manhã. Não vale a pena criticar. Vale a pena agir. Vale a pena proagir. Vale a pena, efetivamente, sermos capazes de trabalhar e estar dispostos a ser competitivos, trabalhando com a mesma capacidade de trabalhar, trabalhando com o mesmo número de horas,
trabalhando com o mesmo grau de produtividade que têm os países com quem estamos a competir. Portanto, não vos tome mais tempo, a tarde já vai avançada, ainda vai continuar, mas é nesta networking platform, num business to business, num trabalho direto, numa essencial junção de arregaçar de mangas e irmos diretos ao trabalho, que eu penso que todos nós encontraremos a solução que nos pode aportar para algum crescimento sustentado. Muito obrigada.